Como a Berenice Leite bem lembrou, o contrato entre o escritório de advocacia do ex-ministro Ricardo Lewandowski e o Banco Master continuou por quase 2 anos depois dele assumir a pasta da Justiça e Segurança Pública do governo Lula. O contrato de consultoria jurídica tinha o valor de R$ 250 mil por mês. O acordo entre o Master e o Lewandowski, a Lewandowski Advocacia, foi assinado em agosto de 2023 e os pagamentos prosseguiram até o mês de setembro de 2025, quando Lewandowski já estava no Ministério da Justiça. O ministro assumiu o cargo em janeiro de 2024. O total pago chegou a 5 milhões de reais. Fabi, é interessante porque o Lewandowski, quando assumiu a pasta, imediatamente levantou-se aquela pauta da PEC, aquela PEC da segurança. Algumas pesquisas, inclusive, eram feitas com os candidatos da Polícia Rodoviária Federal para entender qual que era a ideologia desses futuros agentes. Então, assim, coisas estranhas aconteceram, digamos assim, quando Lewandowski assumiu a pasta da Justiça. A gente sabe que o objetivo de todo o governo comunista é, sim, centralizar todo esse poder coercitivo. O que a gente está vendo na prática agora é esse estamento financeiro contribuindo, de certa forma, para que essas ideias avancem dentro da nossa sociedade. E vai além disso, porque nós temos aí a pior gestão de segurança pública que nós já vimos, né? O crime organizado está dominando, Ceará, Bahia, né? Rio de Janeiro, já todo mundo já sabe, mas a gente tem uma profusão de organizações criminosas como nunca. E a responsabilidade direta é desse senhor que coordena uma superpasta, mas não apresentou nenhum plano, nada eficiente para conter o crime organizado no Brasil. Aí se sabe, então, existe esse vazamento de que o escritório que é dele e dos filhos, né, tem os 2 filhos que advogam ali, recebeu então R$ 250 mil por mês, perfazendo aí mais do que 5 milhões no total. E Lewandowski já veio a público falando, não, eu quando entrei aqui para o Ministério da Segurança Pública, da Justiça e Segurança Pública, eu pedi para a OAB suspender. Só que assim, não é algo, ao que tudo indica, que tem a ver com esse tipo de advocacia, que inclusive precisa da OAB, né? É muito estranho isso, e você não consegue separar, né, os filhos do pai. Inclusive o Fachin, numa das entrevistas, falou que não se admite filhofobia, que é exatamente isso, que os ministros estão sendo julgados pela opinião pública por terem esses contratos ou seus filhos ou suas esposas, mas nos escritórios de advocacia das suas famílias. Importante falar que são mais de 1.500 ações nessas cortes superiores administradas aí e produzidas pelos filhos ou cônjuges do escritório de ministros do Supremo Tribunal Federal. E quanto se paga é exorbitante, os valores, né, de honorários advocatícios é bem acima do mercado, né, o que diga aí a Viviane Barsi de Moraes, que realmente ela se superou. Mas isso não tira dele os crimes contra a administração pública. É impedimento, isso é cláusula de impedimento. Assim como, vou só relembrar, policiais, né, não podem continuar no cargo quando entram para algum tipo de cargo político, seja ele até ministro, é a mesma coisa para um advogado, né? Você não pode continuar advogando, mesmo que seja indiretamente. Então, a gente vê a advocacia administrativa, a gente vê uma série de crimes cometidos. Então, essa questão do Lewandowski é mais um para ser levantado, e eu me pergunto se não é por esse motivo que ele deixou a pasta, porque, concomitantemente, é muita coincidência, porque foi ao mesmo tempo que esses escândalos começaram a estourar. Né, mas isso não vai eximi-lo, porque existe, ao que me parece, provas suficientes de nada de independência, e vamos lembrar que ele é o chefe administrativo da Polícia Federal. A pergunta que fica, a Polícia Federal brasileira, na atualidade, ela é de fato independente?
Serrão, também quero te ouvir a respeito. O Lewandowski, que como muito bem lembrou aqui a Fabi, não é mais ministro da Justiça. Bom, embora enquanto ele estivesse ali à frente da pasta não fizesse muita diferença, deu uma série de declarações completamente absurdas em relação ao combate ao crime organizado, em relação a várias coisas, inclusive em relação ao próprio ataque sofrido por Donald Trump lá nos Estados Unidos. Enfim, uma série de declarações absurdas do Ricardo Lewandowski. Agora chama a atenção que ele entregou o cargo de ministro da Justiça. Quem assumiu foi justamente o Lime Silva, que estava na Petrobras, ou seja, parece que está tudo entre amigos, tudo em família. Não só em família, mas interligado para cuidar de questões graves do ponto de vista societário. Por que você coloca o advogado-geral da Petrobras no Ministério da Justiça? É porque existem, talvez, questões societárias a serem desvendadas nesse mega escândalo que mexe com todo mundo da cúpula do governo. Agora vamos às coisas curiosas. Imagina, se o Banco Master não tivesse quebrado, ninguém ia saber jamais de contrato da esposa do ministro Moraes, de contrato do Ricardo Lewandowski. Ninguém ia lembrar que ele foi conselheiro desse banco, depois que ele deixou o Supremo Tribunal Federal e depois assumiu o governo. Ninguém ia lembrar disso. O ministro Toffoli não teria tido o desgaste aí de todo mundo ficar sabendo que a família dele tinha ligações, os irmãos, com o Taiaiá, o Complexo Resort lá do Paraná. Então, vejam, tudo está aparecendo porque deu rolo econômico. E deu rolo econômico por quê? Porque tudo isso está sendo revelado porque uma parte do sistema financeiro brasileiro resolveu meter bronca. As revelações saíram em jornais da chamada grande imprensa brasileira. Quem fez a revelação tem ligações estreitas com a cúpula desse sistema financeiro. Então, notem, nada acontece de graça no Brasil. Nem os escândalos e muito menos a revelação dos escândalos. Tudo atende a interesse político e econômico. Curiosamente, não foi interesse econômico nem político da oposição no Brasil. A oposição agora está apenas surfando em um caso em que ela tem tudo para massacrar completamente o governo Lula na próxima eleição. O Banco Master ele está maculando muito mais a imagem hoje do Supremo Tribunal Federal do que o batom da Débora escrevendo a frase "perdeu Mané" na estátua do Supremo. Já tem gente até achando que simbolicamente aquela estátua esquisita está lá escrito nela Master. Só que alguns não conseguem enxergar isso. Mas, como as revelações estão vindo à tona, esse é o maior escândalo financeiro da história da nova República Brasileira. Um caso de corrupção sistêmica que é imperdoável. Gostou do conteúdo que viu por aqui no canal da Revista Oeste? Compartilhe e deixe o seu like.